Muito cedo, né, com 14 anos ali, acredito nessa faixa ali de 13, 14 anos, há um tempo atrás eu acredito que as coisas eram um pouco mais difíceis do que hoje, né? Hoje a gente tem a tecnologia, né, tem as redes sociais, então hoje você, mesmo novo, consegue ali criar um canal, buscar se desenvolver no empreendedorismo dentro do marketing digital, que hoje está bem alto. Mas há um tempo atrás a gente não tinha essa tecnologia tanto ao nosso favor, então os nossos pais, né, a geração anterior, eu acredito que era um pouco mais desafiador. E quando eu era adolescente, né, a gente lá em casa passava, né, ali uma situação de uma família de classe média, onde como adolescente eu via meus pais tendo aquela dificuldade de manter, né, 4 filhos, colégio e tudo para pagar. Então eu tinha receio de pedir alguma coisa. Pois bem, e aí eu queria saber de você agora, Daniel, passar dessa fase assim do empreendedorismo amador, quando foi que você se profissionalizou e empreendeu de verdade, de forma organizada, legalizada, que foi no caso o sushi? Sim, perfeito. Quando eu vendia ali as trufas na escola, né, uma coisa vai ligando à outra. Então, como eu te falei, naquela época, né, eu tinha o receio de pedir para os meus pais alguma coisa devido à dificuldade financeira que se vivia. Então, eu acredito que quando eu comecei a entender que era ganhar dinheiro, depois que você começa a ganhar o seu, começa a ter essa Isso. independência de, eu queria um celular, naquela época que começou o celular, fui lá, juntei um dinheirinho, comprei. Então, tudo que eu queria, eu acabava que eu conseguia vender, ia vendendo as coisas e ia conquistando. Então isso traz para a gente uma independência financeira e a vontade, né, a crença de capacidade da gente acaba se fortalecendo muito, porque você começa a ver você conquistando coisas. Quando eu comecei ali naquela época das trufas, como a gente estava conversando, eu acredito que quando você começa a empreender, você não consegue mais parar, né? Porque você consegue perceber que você gera seus resultados. Eu aprendi com a pandemia que não é 100% assim. Mas eu dizia antes da pandemia que empreender só depende 100% da gente. Então por isso que eu sempre amei empreender, porque não depende de mais ninguém. Eu, talvez, por muito novo, já consegui, né, empreender, vendendo as trufas, você vai fortalecendo a sua crença de capacidade. A partir daí você vai abraçando as oportunidades. Então, quando eu era muito novo, eu já não tinha mais isso de pedir para os pais algo que queria. Eu juntava ali vendendo as trufas e fui conquistando meu dinheiro e conquistando o que eu queria, né, um celular, alguma coisa assim. Então você não consegue mais deixar de buscar o seu próprio, né, resultado. Você passa a pensar, tudo que você pensa é voltado para o empreendedorismo, Sim. né? Então, na época, eu lembro que a escola proibiu, né, a venda de trufas. Então, comecei a buscar já novas formas de empreender. Então, comecei na época, dei aula particular, só que eu não dava aula para uma pessoa, né? Na época chegava a semana de prova, eu colocava vários alunos na sala ensinando a questão das provas, né? Voltado para as provas. Então, eu já não só dava aula, eu botava vários alunos numa sala de aula. E ia fazendo o meu próprio resultado com outras coisas. Comecei a vender também, na época começou, né, capinha de celular, acessórios. Então sempre buscando empreender. E quando eu estava na faculdade, eu digo que o toque ele surgiu no caderno, no aula de Direito Constitucional. Tava Como assistindo, assim? Explica pra gente aí. eu estava assistindo uma aula de Direito Constitucional e gosto muito de estar ali, para aprender, né, para prestar atenção. Engraçado que desde sempre eu tive isso, eu gosto de estar escrevendo ou desenhando. E ele, eu tava, nessa época minha mãe é advogada também, eu comecei o curso de Direito e já comecei a trabalhar com ela em algumas audiências, né, frequentar o meio para ir aprendendo. E aí a gente teve uma audiência em outra cidade, né, e quando a gente chegou nessa cidade, a gente foi num sushi, que minha mãe gostava muito, então a gente conheceu ali o Sushi Man, e o Sushi Man falou brincando assim, doutor, vamos abrir uma em Teresina, né, era o interior, eles vão abrir uma em Teresina, e rapidamente eu peguei na mão dele e disse, daqui a 10 dias eu mando ele buscar. Né? Eu acho que ele achou que eu tava brincando, na minha cabeça também eu nem sei o quanto sério eu tinha falado, mas quando eu cheguei no outro dia na aula de Direito Constitucional, a mente já não parava, aquela ideia já tinha tomado conta, né? Então comecei a desenhar a logomarca e buscar nomes ali no meio da aula, né? Então no caderno eu comecei a desenhar, e aí eu criei a logomarca ali do Tóquio e desenhei a logomarca do Tóquio no caderno. E com 10 dias eu liguei para ele e disse, estou mandando tua passagem, já aluguei um local aqui para você ficar e trouxe ele para cá. Então começou de forma muito inesperada, muito rápida, né? Como a gente estava conversando, eu estava lhe dizendo, eu acredito que as oportunidades elas surgem de forma que a gente não consegue explicar, né? Eu tenho algumas crenças, alguns princípios que me fundamentam, né? Que norteiam minha trajetória.
E uma dessas crenças, né, desses princípios, é que todas as coisas, que é inclusive bíblico, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tem coisas que a gente não consegue entender, mas eu acredito que é colocado por Deus na nossa vida para contribuir para o nosso bem e para levar a gente para Eu também